isso aí, pessoal. Voltando à nossa série Lutando o Bom Combate. Não é tanta coisa para a gente poder conversar e falar sobre esse assunto, mas eu espero estar podendo preencher o teu coração, né? Sobre esse assunto, em detalhes do dia a dia, de situações que nós vamos vivendo, onde você pode se localizar, né? Você pode se encontrar naquilo que a gente está conversando. Mas viver é viver o bom combate. Se você é uma nova criatura, você pertence a Jesus, você é a igreja do Senhor, você é filho e filha dele, eu quero te dizer que todo dia nós temos que nos posicionar para esse bom combate. Legal? Então, o que eu venho falando? Vamos considerar alguns pontos importantes sobre isso. Já conversei com vocês sobre 2 pontos passados. Nós estamos no 3º ponto, falando sobre nós fomos chamados para resistir, ok? Então assista os outros vídeos, se vocês não assistiram, para que você possa acompanhar essa série que vai te abençoar, tá legal? Então vamos lá? Fomos chamados para resistir, comentei no último vídeo passado sobre algumas passagens, eu volto a colocar de novo, só para te trazer a memória e a gente segue adiante em alguns pensamentos a mais sobre esse ponto. 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigilantes. Olha como Deus está falando comigo e contigo. Gente, Ele está falando para nós, que somos novas criaturas, a igreja. Elinho, ser sóbrio, cara, e vigilante. Porque o teu inimigo, veja só, ele anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Não está escrito que ele está devorando. Ele procura. Mas aí está o conselho de Deus, o Espírito Santo para nós, resista firme na fé. E eu coloquei entre parênteses aquilo que é importante você entender quando fala sobre resistência. É resistirmos contra os seus ataques, por várias situações que se apresentam para nós. De que maneira? A gente tem que estar enraizado, estabelecido, fortalecido, imóvel, determinado. Só o poder da palavra na tua vida que faz isso. Te estabelece ao ponto de você ficar dessa maneira aí, ó. Enraizado, fortalecido, imóvel, determinado. Se você se alimenta da verdade, se você, como a gente vai ver um pouquinho à frente, se você põe ela para dentro, abre o teu coração para ela fazer parte de quem você é. Tiago 4,7 diz para você resistir ao diabo, você posicionar firme contra ele. E está escrito, ele fugirá de você. Então, veja como a Bíblia está falando sobre resistência. Não está falando sobre, vamos lá que eu vou te dar uma gravata, vem aqui que eu vou te dar uma gravata, um rabo de arraia, e tu está lascado e tal. Não é assim que funciona, gente. Nós temos que ser sábios. Nós vencemos porque a verdade já venceu e nos deu direito de nós conquistarmos também. Porque eu nasci da vitória de Jesus na cruz do Calvário, é o que a gente vai falar seguindo adiante hoje. E lembra de Efésios 6,10 que eu comentei? Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Olha como está escrito aí, ó. A força do seu poder é a ação do Espírito Santo com a palavra. Então é a palavra com a ação do Espírito Santo faz com que eu e você possamos resistir, poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E eu tinha colocado isso aqui, ó. Ciladas, é uma maneira de proceder astuta, do inferno isso. Legal? É um pensamento para me induzir ao erro. Eu comentei sobre isso. Então, não existe em nenhum lugar do Novo Testamento mostrando que nós, como igreja do Senhor, precisamos lutar contra o diabo. Porque é a obra vencida na cruz do Calvário. Não estou dizendo que ele não é capaz de nos vencer no nosso dia a dia. Pelo contrário, ele está nessa luta milenar de derrubar o ser humano, de matar, roubar e destruir o ser humano. Então, precisamos estar preparados. Tá certo? Então, vitória vem no nível da nossa preparação. Estabelecer vitória no nosso dia a dia, em todas as áreas, gente, vem do nível da nossa preparação. Preparação de quê, pastor? De intelecto? Não, não é de intelecto. Gente, nós podemos ser muito bem-sucedidos intelectualmente, sermos inteligentes do ponto de vista do cérebro, mas sermos ignorantes do ponto de vista de posicionamentos. Ignorantes do ponto de vista de dar uma palavra certa, de escolher certo, de fazer com que as coisas andem ao nosso redor, de juntar pessoas, de ser frutífero. A frutificação em si não está no valor do nosso cérebro,
está no quanto eu sou sábio para viver através da verdade no momento em que eu estou encontrando, me encontro. Na verdade, eu quero te falar que nós somos a igreja que nasceu, como eu disse, da vitória de Jesus sobre o diabo na cruz do Calvário. Então, não fui chamado para lutar com ele, eu fui chamado justamente para resistir. Guarde isso. Isso é uma coisa importante, porque senão ele drena a tua força, porque senão ele acaba contigo, ele te enfraquece, porque não é um combate meramente natural. Não é um combate mental, não é um combate de chá comigo e tal. Esse chá você não pode tomar. É um trabalho de sabedoria, é um trabalho de posicionamento com a verdade. E Deus estará continuamente te dirigindo, direcionando, te guiando, te falando. Você está sendo assistido por Deus. Está escrito lá em 2 Coríntios, né? No capítulo 2 está falando sobre isso. No verso 14, que Deus ele nos conduz em triunfo. Então eu preciso me entregar a Ele e saber como é que Ele age, para nós vermos vitória. Então veja, só por sermos a igreja do Senhor já somos por natureza o quê? Vitoriosos sobre o inferno. É a nossa natureza que nos faz vencer. Lembra lá do primeiro ponto? Sobre o sangue nos qualifica e o exercício da nossa fé consuma a nossa vitória? Então, eu e você não precisamos lutar para a vitória, mas nós resistimos da vitória conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Tem heranças, tem promessa, tem direito, e quero te dizer também que são deveres. Para nós vencermos nesse mundo, nós precisamos de alguns deveres e de responsabilidade para com coisas que Deus ele pede de nós, sim. Não é só aquilo que é agradável para a gente, do ponto de vista natural, né, da carne. Mas muitas vezes, nosso posicionamento agride a nossa carne, ela não gosta, mas é um posicionamento que nos dá vitória. Então, só por sermos a igreja do Senhor, já somos, por natureza, vitoriosos sobre o diabo. E quero te falar isso. Ser um vencedor por natureza, infelizmente, ainda é uma condição pouco entendida no coração da própria igreja. Porque não é ensinado isso, gente. Não é ensinado a obra que Jesus fez na cruz do Calvário para nos dar a condição que nós temos. Não somos melhores do que ninguém. Mas no momento que alguém crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele também ressuscita, cara. Que torna uma nova criatura e a pessoa de Deus vem morar em mim. Então agora eu sou assistido por ele em tudo que eu preciso. Fala-se uma pessoa dessa, em unidade com o Espírito Santo, não vence os problemas da vida. Claro que vence. Não deixa de enfrentar os problemas nem as lutas da vida como todo mundo. A diferença é que nós temos um parceiro de combate. Temos Deus Todo-Poderoso para me falar, para me guiar, me dirigir. A pessoa que crê na sua condição de vencedor, ela aprende a andar em vitória. Então, em primeiro lugar, esse é o detalhe importante, você acreditar em quem você é como nova criatura. Estabelecer essa identidade muito firme no teu coração, você vai aprender a se posicionar para vencer. É assim. Não? Nós precisamos da mentalidade. Precisamos da mentalidade, da verdade de quem somos em Cristo, a nossa natureza, nos dirigindo em tudo, senão seremos governados pelo sentimento. Seremos governados por tudo aquilo de sentimento negativo que bate na nossa vida sobre várias situações que nós vamos enfrentando. Quando você olha, você é um poço de tristeza, de desânimo, de falta de encorajamento, né? A gente fica lá preso na depressão, na ansiedade, na preocupação, não dá certo. Lembra dessa passagem, gente? Mateus 16, verso 16. Que coisa legal. Jesus pergunta para os discípulos, aí, o que o pessoal está falando a meu respeito? O que eles estão dizendo a meu respeito? Ah, mestre, estão dizendo que você é um profeta, que aquilo outro e tal. Aí Jesus chega e pergunta para eles, e aí, e vocês? O que tem a dizer a meu respeito? O que vocês têm a dizer a meu respeito? E aí Pedro, gente, manda ver dizendo assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora olha que legal, porque está escrito aí, ó, meu Pai do céu revelou isso pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Eu tirei da Bíblia Viva.
Eu quero só voltar para você entender aquilo que eu tinha comentado. Nós precisamos, gente, de uma mentalidade da verdade de quem somos em Cristo, nos dirigindo em tudo. Uma mentalidade da verdade. Essa é uma obra reveladora. Por isso, Pedro fala algo e diz lá assim, olha, foi meu pai que te revelou, Pedro. Isso aí não nasceu de uma compreensão tua humana, mas ele te revelou isso. Veja o verso 18. Eu digo que você é Pedro. Pedro, essa palavra no original é Petros, né? Pedrinha, lasca de pedra. E agora veja que legal. E sobre esta rocha, quando Jesus declara, vai lendo o versículo comigo. Está escrito sobre a Petra, sobre a rocha, sobre a revelação de quem Jesus é isso que ele disse. Eu edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus, gente. Sabia que é uma descrição fantástica que Jesus faz, singular nos evangelhos a respeito da igreja? De que a igreja seria edificada e as forças do inferno não prevaleceriam. Com base no quê? Com base na revelação de quem Jesus é, nós podemos hoje compreender quem nós somos. Porque a obra que ele fez, ele é o Messias, ele morreu, ele ressuscitou. Para aquele que crê, se torna uma nova criatura. E quando você tem revelação de quem você é em Cristo Jesus, cara, você não está quem eu sou, você não está perdido, você não está confuso. E é super importante você ter revelação dessa nova natureza para que você possa resistir ao diabo. Não fomos chamados, eu quero te dizer isso, para lutar contra o diabo, voltando a reforçar o que eu tinha dito. A única coisa que a palavra de Deus pede para que façamos é justamente isso, é resistir firme em fé. Você resiste firme em fé porque você tem revelação dessa verdade. Sem revelação da verdade, gente, da obra da cruz do Calvário, de quem nós somos, da relação que nós temos com Deus, eu não posso fazer essa resistência. A resistência é com base em uma força. Que força é essa? É a força da verdade revelada e instalada no meu coração. Não é simplesmente ter a Bíblia, não é simplesmente estar na igreja. Eu sempre digo que isso é pouco, porque a maior parte dos cristãos estão na igreja, são de Jesus, tem uma Bíblia, conhece versículo, mas será que conhece a verdade que está neste livro instalada no coração como revelação? Isso é obra do Espírito Santo. Então a importância de eu poder resistir de maneira a vencer tem tudo a ver com o grau de revelação que eu tenho da palavra no meu coração. Qual é a medida da minha força para a resistência? Para resistir ao diabo contra as ciladas? É o nível da minha revelação da verdade. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, estou voltando a lembrar Efésios 6 que nós colocamos aqui. Verso 10. Quanto ao mais, Elinho, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para você poder resistir contra as ciladas do diabo. Então, está nessa proporção. Então, não é meramente um cristão porque eu estou na igreja, eu sou da igreja tal, igreja B. Eu estou vendo as pessoas tomarem decisões, fazerem escolhas, estão quebrando a sua vida, cara. Estão vivendo tão longe de revelação de quem são e da relação que tem com Deus, que eu fico até impressionado. Mas esse é um tempo que Deus está levantando uma igreja que vai voltar a ter entendimento sobre quem ela é. No Espírito, da palavra. Espírito Santo em alta. Então eu digo para você que é a nossa crença, como último slide aí, de hoje, é a nossa crença, nosso posicionamento na vitória da obra da cruz que nos faz vencer. E tudo isso é uma crença revelada no teu coração. Não é uma crença porque eu li aqui, tal, ressuscitou, amém, tal. Hoje a gente canta na Páscoa, Jesus ressuscitou. Esse é um lado natural. Então guarde isso para terminar. Nós precisamos resistir, não é isso? Estamos falando sobre resistência. Para que você resista, você tem que estar fortalecido na palavra e no poder dela, na ação do Espírito Santo, gerando revelação no teu coração a respeito desse conteúdo, a respeito da tua relação com Deus, como nova criatura,
somos da família, ressuscitamos com Cristo, sentado em lugares celestiais, Deus é conosco. Legal? É isso, gente. Então, não deixe de compartilhar com seus amigos aí que precisam ouvir a respeito disso, para ajudar, encorajarem eles a crescerem, né, nessa verdade de quem eles são em Cristo, o Senhor, né, em Cristo Jesus. Legal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos.